Olá pessoal, tudo bem? Hoje novamente vamos falar de boxe. Há um tempo já que não falávamos. Inclusive eu quero pedir para vocês, quem for assistir esse vídeo, comente, né? Participe também das enquetes. É um tema que me interessa muito, que eu gosto muito, que eu pesquiso bastante, principalmente, se não somente na categoria dos pesos pesados. Ainda pretendo fazer um vídeo com essa história, né, de que o boxe perdeu a graça, e etc., né? Explicar os valores aí do boxe atual e recente. Mas de alguma forma também me intriga, salvo o vídeo acerca do Muhammad Ali, né? Porque se trata de um ícone transcendente, e nós vamos falar dele um pouquinho também hoje, e o dos irmãos Klitschko, porque também foi oportuno ali naquele período da princípio da invasão russa à Ucrânia, né? Então, eles dois, um deles é prefeito e o outro os dois irmãos, então eles se colocaram também como figuras transcendentes ao esporte, por sinal, portanto. Mas fora esse, os outros vídeos que eu fiz tiveram uma baixa repercussão, né? E aí não seria algo específico que eu esteja falando, que eu queira que tal vídeo seja mais visto, e sim, e que de repente não é um nicho que agrade tanto, né? E naturalmente eu tenho mais aprofundamento com outros tantos assuntos, e o boxe é na sequência aí, talvez seja o quinto esporte que eu mais gosto. Do ponto de vista histórico, é um dos três que eu mais gosto, né? Eu gosto muito de entender as fases, os períodos, as técnicas, né? Sobretudo, repito, nos pesos pesados. Mas, enfim, fica aí a solicitação para você comentar, dizer se você tem gostado, você acha que deve continuar mais vídeos a respeito de boxe ou não, enfim, tá bom? Mas hoje nós vamos falar da maior trilogia da história do boxe, né? Qual terá sido a maior trilogia? Então, esse conceito da trilogia, né, um termo que acabou ficando emprestado, né, do cinema, os filmes em sequência, até mesmo filmes numa dada época não era utilizado esse termo, mas ficou bem conhecido aí, vamos colocar final dos anos 90, início dos anos 2000, quando filmes passaram a ser projetados dessa forma, né? Projetados com 3 episódios. Talvez o caso mais emblemático e que mais defina o que é uma trilogia é O Senhor dos Anéis, que se você vê o primeiro filme, ele simplesmente termina com uma ideia de que realmente não terminou, né? O segundo filme você perde muita noção do que já se passou e também fica esse final com uma espera. E o terceiro filme, que é considerado o melhor dos três, ele é muitíssimo bem feito, ele tem já uma completude em si mesmo, porém falta toda aquela bagagem. Então você precisa realmente ver os três. Já no caso do Poderoso Chefão, que se tornou uma trilogia, né, porque o terceiro filme vem 16 anos após o segundo, e entre o primeiro e o segundo foi um intervalo pequeno, menos de 2 anos. Você vê que é um epílogo quase, que é uma, uma explicação do que aconteceu depois daquilo tudo. Então é uma forma também de trazer aqueles que viram no cinema novamente e trazer novas gerações para que fossem buscar entender por que esse filme terceiro é tão importante, tão bonito, tão belo, tão forte, né? Mas ele não tem essa mesma ligação que esses filmes, como eu disse, dos anos 90 em diante passaram a ter. E aí muitos filmes também extrapolaram para 4, 5, 6, 8, 9 episódios e criou-se o termo franquia, né? O próprio Star Wars, né? O primeiro é o 4, o segundo é o 5, o terceiro é o 6, daí o 1, 2 e o 3 vem depois. Então, também tem a ver um pouco com isso do Poderoso Chefão, mas ele já havia sido uma trilogia que deixou de ser uma trilogia e passou a ser uma franquia TV depois também até o episódio 7. Então, é um termo que foi emprestado dessa ideia de cronologia, de sequência, capítulo 1, 2 e 3, né? E para o box, esse conceito de trilogias, essa que vai ser a nossa escolha de qual foi a maior trilogia, é justamente um
que vai batizar isso, né? Que vai definir tal termo, inclusive de forma retroativa. Então, nós vamos citar algumas trilogias anteriores a essa, né? Que ficam aí para o nosso top 5, top 6, que vieram a ser assim lidas hoje, né? E posteriormente, após essa, nós tivemos poucos casos de trilogia e de trilogias de primeira grandeza, né? Mas nós tivemos alguns casos com 4 lutas, né? Quase 5 lutas. Então, é muito importante a gente entender que a ideia de trilogia não é sempre preparada. Ela acaba acontecendo pelo contexto histórico, pelo nível dos lutadores, pela posição em que os lutadores se colocam, por alguns desafios que acontecem em paralelo, que permitem que haja um segundo e um terceiro, né? A revanche é bastante comum, né? O rematch, a revanche, porque se você tem os 2 primeiros lá no ranking e um tira o primeiro lugar do outro, ou o desafiante acaba perdendo, mas ele é o segundo colocado, ele já tem o direito de ser o primeiro desafiante, mesmo que perdeu, ele tem já o direito adquirido por conta do ranking de ser o próximo desafiante. Então, as revanches são relativamente comuns. E aí a gente teve N revanches históricas que tivessem um terceiro episódio, certamente bagunçariam essa nossa lista aqui. Mas nós vamos falar, então, portanto, daqueles que de fato ocorreram, não do que deveria, poderia e gostaríamos que ocorresse, certo? Um exemplo, Tyson e Holyfield é uma trilogia que a história perdeu. Na verdade, já perdeu muito por conta daquele hiato, né? Então, o período 91 a 95 poderia ter nos proporcionado muito mais coisas, né? Essa saída de cena do Tyson prejudica muito o cenário e até para a história. Diminui aquela geração de uma certa forma. Diminui a quantidade de confrontos históricos de lutadores de peso igual, aí não fazendo analogia ao peso físico dos pesos pesados, mas privou também que outros lutadores se tornassem maiores ainda, né? No caso do Holyfield, que talvez tivesse enfrentado o Tyson naquele período anterior ali, 91, né? Que teve aquela luta do George Foreman, o Tyson perde para o Buster Douglas, o Holyfield vence o Buster Douglas, e aí o Holyfield perde para o Michael Moore. Enfim, bagunçou bastante, mas tínhamos um outsider, que era um antigo George Foreman. Então, nós fomos privados de ver Tyson contra Foreman, Tyson contra Holyfield no auge, Tyson contra Lennox Lewis naquele auge, né? Holyfield e Lewis, nós tivemos 2 lutas lá no finalzinho dos anos 90, mas também, mesmo que os dois não tenham sido privados da liberdade e, consequentemente, da luta, eles já não estavam na sua melhor forma, embora o Lennox Lewis nunca teve uma forma melhor, ele sempre foi muito linear e por isso que é um dos 3 melhores de todos os tempos, 4 melhores de todos os tempos, pelo menos aí, né? Enfim, nós poderíamos ter outras tantas, gostaríamos de ter, e se fosse fazer um vídeo de as maiores lutas com revanche, alguma coisa assim, aí sim teríamos muitos nomes para citar, mas vamos focar aí em 4 grandes lutas históricas, tá? Faço minhas menções honrosas por conta das categorias, né? Eu acredito, já falei isso várias vezes aí, e eu entendo que, de fato, os pesos pesados, ele, mais do que os 100 metros rasos no atletismo, por exemplo, ele realmente representa um patamar maior, né? Eu já fiz uma resposta acerca disso. Se o Floyd Mayweather, que tem os seus 50-0, tirando as exibições e posteriores desafios categorias, né? Ele tem 50-0, né? Superou, entre aspas, o recorde do Rocky Marciano, que é 49-0. E esse era o objetivo dele, poder ter ele o maior recorde invicto da história, né? Ele se considera o melhor de todos os tempos, ele diz, inclusive, que ele diz que o Ali não é tão grande coisa porque perdeu para um Leon Spinks, que estava apenas na sua 7ª luta, né? Então é um desconhecimento histórico dele, uma prepotência, né?
aí acaba elogiando o Tyson, quer dizer, na visão do Mayweather, ele é o melhor de todos os tempos, partindo do pressuposto que o Tyson é melhor do que o Muhammad Ali, então até faz sentido, né? Mas o George Foreman, quando perguntado por que, ou se o Floyd Mayweather merecia estar nesse patamar, ele disse que, na verdade, não, que ele precisaria ganhar aí uns 30, 40 quilos e bater nos pesos pesados para então ser considerado assim. De fato, eu entendo e corroboro da visão do George Foreman, que os pesos pesados realmente é um diferencial, que não significa que nas outras categorias você não tenha grandes lutadores e grandes lutas por consequência. Então, fazemos a nossa menção honrosa aí a Sugar Ray Leonard versus Roberto Duran, né? Tinha até o Big Four, que eles chamavam, uma referência, os Fab Four, uma referência aos Beatles, e tinha os 4 lutadores ali, mas essa categoria foi mais dominada realmente por lutadores latinos, panamenhos, mexicanos, eventualmente argentinos, né? Os médios ali, médio ligeiro, essas variações que nós temos ali, né? Eu acredito que se foi o pináculo, foram esses nomes e, sobretudo, esses 2 nomes, Sugar Ray Leonard e Roberto Duran. E a outra menção honrosa vai para Emil Griffith e Benny Parrett, ou Benny Paré, se for pegar pelo sotaque, né? Essa trilogia, né, eles são pesos médios, mas talvez como história esportiva, fato esportivo, é uma das maiores tragédias, na verdade, da história do esporte, né? Eles fizeram 2 lutas anteriormente, uma vitória para cada lado, e na terceiro episódio acontece a morte de um dos lutadores. O Emil Griffith vai golpeando e o juiz, em vez de encerrar ou mandar parar, ele acaba, não sei se ele não tinha percebido, né? Ele achou que estivesse se defendendo, foi deixando e foram muitos golpes, acredito que 20 golpes. E o Benny Paré vai a coma e falece 10 dias depois, né? Então, uma história extremamente trágica, que tem a ver também com o fato do Emil Griffith ele ser bissexual, né? E era muitíssimo ofendido. Maricon, né? Era o termo que o Paré usava, né? Que seria a maior ofensa no espanhol para referir-se a ele. Inclusive, na pesagem, já diz, tem relatos, né, de que ele chegou a insinuar sexualmente para cima do Emily Griffith. E durante a luta também, ofensas até que estão consumidos dessa raiva no último round, já no final, o Paré nas cordas, o Griffith não cessa de dar os golpes, cai a chão e já está em coma, né? E, como eu disse, 10 dias depois vem a falecer. Então, essa é uma trilogia que é uma das histórias mais trágicas da história do boxe, né? Que não tem um final, uma história bonita como aquela que eu coloquei do prêmio da NBA, né? Mas que, por um lado, também, né, mostra uma reconciliação entre o Paré Júnior e o Griffith, eles se reconciliam, eles se encontram, enfim, né? Então, é uma história que transcendeu muito o esporte. Mas vamos, então, falar das 4 maiores trilogias aí, do âmbito de vista técnico, e pensando também nos pesos pesados, né? Então, aquelas 2 que vão ficar para fora para nós ali, né, para chegar para as 2 principais e escolher uma delas, aquelas que ficam um pouquinho fora por conta da razão técnica, né? No sentido de que vocês vão entender, você tinha 2 lutadores formidáveis de ambos os lados, mas talvez o principal ou outros da mesma época eram ainda superiores. E por questão de ranking, por questão de fase, eles ainda não eram elegíveis para fazer essa luta. Então, a primeira, Floyd Patterson e Ingemar Johansson, sueco. O Johansson vence a primeira luta, na sequência, o Patterson vence a revanche e, por fim, a trilogia. Histórico, né? O Patterson ele chega a unificar os cinturões, ali nesse 62, acredito, né? Que estamos falando dessa final da trilogia. Então, ele era nesse pós-marciano,
pré-Sonny Liston e Muhammad Ali, ele era o grande nome, né? O Sonny Liston acaba com ele na sequência, e o Ali vem vencer o Sonny Liston, e aí vem a história, segue por aí, né? Mas o Floyd Patterson, nesse final dos anos 50 e início dos anos 60, era o grande atleta ali do boxe, o grande nome, era respeitadíssimo, né? E essas lutas com Ingemar Johansson colocam ele no primeiro patamar até vir a ser destronado. E vale, importante me lembrar, que são as únicas 2 derrotas do Johansson na carreira, né? Foram apenas para o Patterson. Então, é um caso semelhante ao que vai para a nossa escolha final, de um lutador que poderia ter sido muito maior numa outra época, né? Se Johansson lutasse um pouco antes, talvez, né? Mas enfim, numa outra época em que ele tivesse melhores condições ali, ele poderia ter sido maior para a história, acaba ficando um personagem meio obscuro e, portanto, o Patterson tá na nossa lista assim de, vamos lá, 20 maiores pesos pesados da história, mas o Johansson não entraria para essa discussão, né? Na sequência, e eu já falei bastante disso também em outros vídeos, Riddick Bowe e Evander Holyfield, que é uma das mais pitorescas e midiaticamente uma das maiores, talvez até poderia ser a segunda maior, não a terceira, como eu vou colocar aqui, mas a questão é justamente que foi contra o Riddick Bowe, que foi um grande lutador, também pouquíssimas derrotas na sua carreira, né? Mas é um cara que declinou, por exemplo, de enfrentar o Lennox Lewis. Então ele estava num degrau abaixo, né, de Holyfield, embora tenha vencido as duas das 3, né? Um degrau abaixo historicamente do Holyfield, do Mike Tyson e também principalmente, naturalmente, do Lennox Lewis, né? Mas era um grande nome e mediaticamente, como eu falei, é uma das mais reconhecidas porque ela foi espaçada, ela não foi tão sequencial. Então teve 92, 93 e 95. Então houve trocas de guarda e eles voltaram a se encontrar. Então é uma história que acabou tendo um tempo para ser concluída, sem contar, né, aquela cena do cara invadindo o ringue com um super ventilador que funcionou como uma espécie de um helicóptero misturado com paraquedas, uma coisa bizarra, o cara entrar no meio da luta, né? Então é bem histórico isso. Até tem episódio dos Simpsons que brincou com isso e tudo mais. Então, Riddick Bowe e Holyfield seria talvez a segunda maior trilogia da história, mas fica um pouco abaixo na sequência porque, de novo, você não tinha os melhores dos melhores ali em voga. Então, assim, é exemplo de Johansson e Patterson, embora eu colocasse provavelmente o Bowe na sua sequência, apesar de que depois ele entra para o alcoolismo e acaba virando um personagem bem bizarro após essa desistência, né, do desafio com o Lennox Lewis, e acaba entrando aí para um caminho sem volta, né? Mas ele, tecnicamente, pelo que ele produziu, ele é maior seguramente que o Johansson e possivelmente ali no mesmo patamar do Patterson, mas o Holyfield um pouco acima e outros contemporâneos estavam acima deles, né? A segunda escolha vai ter a ver com esse vídeo que eu mencionei para vocês no início, que eu ainda vou fazer, que é sobre se o boxe atual, ou o boxe perdeu a graça, ou quando o boxe perdeu a graça, se perdeu a graça, que é a trilogia Deontay Wilder e Tyson Fury, recente. Aí você tem uma contraposição de várias coisas. O biotipo deles é completamente oposto, né? A técnica é completamente oposta. Eles têm, nos press conferences, herança da que vai ser escolhida para nós em primeiro lugar, já todo aquele clima que vai levando. Você pega caras que vinham invictos, todos os dois quando se enfrentam, ou o Wilder tinha uma derrota, não me lembro agora, mas se tinha era uma derrota apenas para um dos dois. Um era conhecido como o nocauteador e outro como aquele cara que consegue ler bem a luta e vencer por pontos, ou geralmente vai ter algum segredo, né? Enquanto que esse era um nocauteador no estilo que era o Tyson, que era o Foreman, que era aquele cara que tinha a bomba, né? Aquela bomba matadora.
E foi muito promovida essa luta para o Wilder vencer. A primeira luta deles dá empate, na verdade, né? Muitos entendem que o Fury já havia sido vencedor, mas foi empate. Tem a revanche, o Fury vence por pontos, e aí vai para a trilogia, né? Que aí era o momento, talvez, e todo o preparo do Wilder, e acaba sendo um nocaute, né? É uma lutas que tiveram vários knockdowns, que você achava que o Fury ia perder, ele acaba levantando. E nas lutas deles, na luta última que houve a vitória, também houve outros knockdowns, mais de uma vez o Wilder caiu. Então, uma luta que trouxe muitos elementos em volta, principalmente, eu disse, o contraste, né? O contraste de estilos, de físico, você observando aquele menos atento à história, que conhece menos do histórico do Fury, pensa, não, esse cara não pode ser tanta coisa. Então, ele é um contrassenso a tudo que a gente pensa aí de pesos pesados e de atletas do boxe, e é um dos caras mais dominantes que já apareceram, né? Um cara com muita técnica, com muita velocidade, excepcional aí, e merece estar na lista. Provavelmente vai, terminada a sua carreira, vai estar entre os 10 de todos os tempos dos pesos pesados, seguramente. Hoje, sem hesitação, eu colocaria entre os 15 de todos os tempos, né? Inclusive, ele é o que imprimiu a derrota ao Vladimir Klitschko, que nós falamos no outro vídeo. Mas a maior trilogia, e que tem muito a ver e corrobora por que o Muhammad Ali é o GOAT, é o greatest, é o maior subjetivamente na história do boxe, embora vá, por favor, assistir aquele vídeo, eu falo também da parte técnica. Ele trouxe tantas inovações e quebrou tantos paradigmas para o boxe, e um deles foi esse. O próprio conceito de trilogia se sedimenta com Muhammad Ali e Joe Frazier, e essa ideia não apenas na pesagem, as provocações, coisa que o Ali havia iniciado notadamente contra o Sonny Liston, né, que ele fala que o Sonny Liston era feio, que ele era bonito, que um campeão do mundo tinha que ser bonito. Então, não apenas essas provocações, ou naquela outra que um lutador insistia em chamá-lo de Cassius Clay, e aí na pesagem ele fala, diga meu nome, diga meu nome. Então, ele não apenas a pesagem, né, ele já transformou num evento, ele elevou esse evento, como aquela ideia de nós vemos as entrevistas e participações no pré-luta, né? Então, tem o evento marcado e começa a ter essas coletivas de imprensa e as provocações, que hoje é extremamente comum, não apenas no boxe, mas também no MMA, no UFC, nasce com Muhammad Ali e Joe Frazier. Então, tem uma cena clássica em que eles são colocados lá, acho que uma emissora britânica, inclusive, não era americana. Eles vão participar da entrevista e já o entrevistador, em vez de ficar no meio, separando ambos, né, deixando um de cada lado, deixa os dois um do lado do outro, e aí o Ali vai provocando, e aí eles têm uma briga ali no estúdio, entra um, entra outro. Então, mais um aspecto para o qual o Muhammad Ali inovou e deixou um legado histórico no boxe, legados bons e legados ruins, de uma certa forma, mas é a partir dele. Por isso que ele é o maior, the greatest. E para essa sedimentação dele como The Greatest tem a ver também com essas lutas. Então o Ali volta da sua proibição, né, da deserção e consequente proibição e perda do cinturão. Nesse entretempo em que ele estava preso fora, o Joe Frazier assume, é o número 1 do mundo, ele é o campeão dos pesos pesados, e o Ali luta 2 vezes e na terceira enfrenta o Joe Frazier e acaba perdendo para o Joe Frazier. Foi a primeira derrota do Ali, naquilo que foi chamado de luta do século, né? E aí eles têm uma revanche em que o Ali vence aí também por pontos, então as duas foram por pontos. E aí vem a famosa The Thriller in Manila, que tem o Foreman derrota o Frazier, o Ali enfrenta o Foreman, e aí luta com o Frazier para finalizar essa trilogia, The Thriller in Manila, que é uma das lutas não como essa do Griffith e do Paré, né? Não chegou a esse extremo, mas poderia ter chegado, porque eles entraram ali os dois dispostos a morrer. Então é uma luta no estilo Djokovic e Nadal aberto da Austrália 2012, né? Fica a dica para você ver o vídeo e entender por que dessa comparação. Eles entraram dispostos a morrer de fato, e é uma luta que chega no 14º round, eram 15,
Os dois estavam exaustos, mas era estilo Rock Lutador, Rock 2, né? Que é para ver quem fica de pé, para ver quem aguenta. Os dois queriam mais era desistir ali, se possível, né? Mas não iam desistir em virtude do outro. No entanto, do intervalo do 14º para o 15º round, o staff do Frazier pede, não vai dar, porque justamente o Frazier ele iria por ele lá, preferiria morrer do que desistir, mas realmente não tinha condições, era extremamente temerário, perigoso, poderia causar danos aí, inclusive à própria organização de boxe, entre outras tantas punições e sanções que viessem, investigações que poderiam acontecer, e eles optaram por não, né? E o Ali, ele comemora, mas ele também se percebe que ele está aliviado. Então foi The Thriller in Manila, né? O suspense em Manila, um trocadilho do som, né? A capital das Filipinas. Então todo esse aspecto, né, das lutas do século, transmissões via satélite, a pesagem, as entrevistas pré-luta, tudo isso também é uma contribuição do Ali. Não era apenas uma provocação que ele fazia ali dentro do ringue, não era apenas algumas entrevistas que ele dava isoladamente provocando o adversário, mas ele trouxe todo um cenário para o boxe nesse anos 60 e começo dos anos 70 que colocam realmente ele como a maior figura da história do boxe e como um personagem transcendente da história do esporte e da sociedade, como eu já falei naquele outro vídeo, peço para você assistir, vai aparecer aí o final. Por que que o Ali é o maior da história? É porque também, uma das explicações por que o Ali é o maior da história, não o melhor, mas o maior da história, é pelo fato de que Joe Frazier e Muhammad Ali, as três lutas em 73, 74 e 75, são a maior trilogia da história do boxe. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.